Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Riva Caveira. Hoje é dia 13 de julho de 2020, em São Paulo é tempo bom, espero que todos estejam com saúde. Eu sou Júlio César Rivello. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem despertado muito interesse nas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário. Vocês sabem o que são fundos de investimento imobiliário, pessoal? Fiquem ligados aqui com a gente que nós vamos começar a falar disso a partir desse momento. Pessoal, ao término desse vídeo eu vou contar uma coisa que esconde de vocês, fiquem ligados, hein? Ajude o canal Riva Caveira a crescer, dê um like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários sobre esse vídeo e faça sugestão de temas para os novos vídeos. Pessoal, o que são fundos de investimento? Fundos de investimento, vamos imaginar o seguinte, uma sacola de dinheiro, correto? Então as pessoas se juntam para colocar dinheiro dentro de uma sacola, pessoal. Cada um coloca uma quantia e aí nós temos o quê? Nós temos um fundo para poder investir. Então, vocês concordam que nem todo mundo coloca a mesma quantidade de dinheiro nessa sacola? Um vai colocar mais, outro vai colocar menos. Então, cada um tem uma cota naquele fundo. Então, um fundo de investimento, para explicar assim de uma forma bem simples, é mais ou menos isso. É você colocar o dinheiro numa sacola onde já existe bastante dinheiro de várias pessoas e esse fundo vai fazer investimentos em determinadas áreas. E o que são fundos de investimento imobiliário? O próprio nome, pessoal, já está falando. O fundo de investimento imobiliário é um fundo que ele vai investir em ativos do ramo imobiliário. Ah, Riva, legal. E quem que pode investir em fundo de investimento imobiliário? Pessoal, qualquer pessoa que tenha um mínimo de dinheiro para investir já pode começar a investir em fundos de investimento imobiliário. E quando que eu devo investir em fundo de investimento imobiliário? Em tempos bons ou em tempos ruins? Pessoal, é o seguinte, se você está querendo investir em imóveis, você concorda comigo que se você investir em tempos de crise, as pessoas não vão ter dinheiro para poder pagar os aluguéis, por exemplo, dos imóveis nos quais o fundo de investimento é detentor? Você está prevendo que vai acontecer uma crise, está dando anúncio na televisão que o negócio não está legal, você está vendo que está aparecendo uma nova pandemia, por exemplo. Então, você manter um investimento num fundo de investimento imobiliário, ele é interessante enquanto a economia vai bem. A partir do momento que você vislumbrar uma crise, o momento não é de investir em fundo de investimento imobiliário. E obviamente, pessoal, quando que é hora de pular fora do fundo de investimento imobiliário? Quando nós percebermos que realmente nós estamos lá comprados, temos nossa cota no fundo e está se avizinhando algum problema financeiro pelo caminho, certo? Seja uma crise no país, seja uma crise internacional, ou uma crise até no próprio setor imobiliário. Temos que ficar muito ligado para não deixar aquele lucro que nós conseguimos virar perdas, correto? E onde eu posso investir em fundos de investimento imobiliário, Riva? Pessoal, investimento de fundo de investimento imobiliário pode ser feito através de uma corretora. Vocês vão abrir uma conta numa corretora, assim como vocês abririam para comprar ações e lá na corretora vocês conseguem comprar cotas desse fundo de investimento imobiliário que vocês escolherem. Correto, Riva? Mas por que eu deveria investir em fundo de investimento imobiliário? Pessoal, vocês deveriam investir em fundo de investimento imobiliário pelo seguinte. Vamos supor que vocês têm o dinheiro para investir em imóveis, correto? Você quer construir uma casa e você quer, depois que você construir essa casa, você quer alugar. A burocracia para você construir uma casa é enorme. Então, pessoal, vocês não vão ter burocracia nenhuma para investir em imóveis, porque na verdade, quando você investe em fundo de investimento imobiliário, você está investindo em imóveis. A depreciação do imóvel, pessoal, que vocês iriam construir também para poder alugar, é um negócio a ser considerado. O que é depreciação? Com o passar do tempo, o bem ele vai envelhecendo, ele vai necessitando de reparos. Então, você investir em fundo de investimento imobiliário, você não precisa pensar nisso. Agora, se você construir uma casa e colocar essa casa para alugar, de tempos em tempos você vai ter que pensar na depreciação do imóvel. Você investir em fundo de investimento imobiliário, pessoal, você também não tem imposto de renda, é isento de imposto de renda. E também tem uma vantagem. Se você construísse uma casa para você alugar, você teria só uma casa para você alugar. Já no fundo de investimento imobiliário, você vai estar investindo em diversos imóveis ao mesmo tempo. Então você tem o quê? Uma ótima diversificação de ativos do fundo de investimento. E como que eu vou investir em fundo de investimento imobiliário? Pessoal, vocês vão ter que escolher o ativo que vocês querem. Existem inúmeros ativos financeiros que são de fundo de investimento imobiliário. Vocês vão lá na corretora de vocês vão verificar lá o código deles
e vão escolher, dentro daqueles fundos que estão disponíveis, você vai escolher um para comprar. Os jornais indicam, as corretoras indicam, então existem, os sites indicam, então tem vários locais que você pode obter informações dos fundos que estão dando melhor desempenho. Pessoal, vocês investirem em fundo de investimento imobiliário, vocês vão estar investindo em imóveis prontos, vocês vão estar investindo em shoppings, vocês vão estar investindo em hospitais, edifícios comerciais, galpões, hotéis, imóveis educacionais. Então, é uma gama muito grande de imóveis que um fundo de investimento normalmente ele abarca. Existem fundos que eles são, eles fazem a sua alocação de ativos em determinado ramo específico, por exemplo, só em shoppings. Mas existem fundos que eles conseguem investir em shopping, em hospitais e galpões, por exemplo. Correto? Então você vai estar investindo no fundo de investimento imobiliário que ele vai ter uma gama maior de ativos financeiros de imóveis do que se você tivesse construído uma casa para alugar. Legal, Riva. E quais são os tipos de fundo de investimento imobiliário? Pessoal, nós temos os fundos de investimento imobiliário do tipo tijolo. O que é o fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo? Ele investe em imóveis fisicamente, tá? Conforme eu falei agora há pouco, em galpões, em hospitais, em shoppings. Já o outro tipo que existe, tipo chamado papel. Onde que ele investe? Ele investe em outros fundos de investimento imobiliário, ele investe em certificado de recebíveis imobiliários, ele investe em letras de crédito imobiliário ou letras hipotecárias. Ah, e tesoura? Não, tesoura não tem, pessoal, tá? É só papel e pedra, tesoura não tem. Galera, e quais são os prós de investir em fundo de investimento imobiliário? Os prós são o seguinte: a facilidade de investir em imóveis, você não vai ter burocracia, você vai ter uma diluição do risco pela diversificação dos imóveis, ou seja, você vai ter vários imóveis ao mesmo tempo, você tem baixos custos operacionais, investe-se com pouco dinheiro e existe a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, cujo fundo tenha mais que 50 cotistas. Quais são os contras? Os contras, pessoal, é um negócio a ser avaliado muito bem. Por quê? Porque os fundos de investimento imobiliário, eles têm um elevado risco de liquidez. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, o que é liquidez. Pessoal, liquidez é quando você quer vender algum ativo financeiro por um valor justo no menor prazo possível. Então, se você tem baixa liquidez naquele ativo, você, apesar daquele ativo valer o que você está pedindo, você não consegue se desfazer dele num curto período. É um imóvel, praticamente um imóvel. Você demora muito, você não coloca a placa no imóvel para vender agora e você vende agora. Correto? Então, você investindo no fundo de investimento imobiliário, você vai ter um elevado risco de liquidez. E outra coisa, não tem como resgatar as cotas antes do prazo de duração do fundo. Ou você vende a cota no meio do caminho, ou você vai ter que segurar até o final. E o pior, pessoal, há fundos de investimento que não tem prazo determinado de duração, então você não consegue resgatar a cota. Se você quiser se desfazer do seu investimento em fundo, nesse tipo de fundo de investimento imobiliário, você vai ter que tentar vendê-lo no mercado. E como tem aquele risco de liquidez, ou seja, é meio que difícil você conseguir vender essas cotas, esse pode ser um problema. Pessoal, e o mais importante, que é o segredo que eu vou falar para vocês agora, que ninguém fala, é o seguinte: o preço da cota, ele segue o risco de mercado. Os anúncios que fazem para a gente sobre fundo de investimento imobiliário, eles são meio que incompletos. Por que incompleto? Porque o risco de mercado, ele é um risco que todos os investidores vão correr quando o seu produto está sendo cotado na bolsa de valores. Então, o que acontece? Aquele investimento que você fez, ele vai estar sofrendo o quê? Ele vai estar sendo precificado de acordo com as leis do mercado, oferta e demanda. Galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse anúncio que eu retirei agora há pouco da internet, os 10 fundos imobiliários mais indicados para novembro do ano passado. Então nós temos aqui, ó, esse fundo de investimento imobiliário aqui, ó, ele é o fundo HGCR11, tá certo? Então ele estava dando aqui um rendimento em 12 meses de 32,4%, certo? Então vamos acompanhar para ver o que aconteceu com esse ativo aqui. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O HGCR11, aqui é o código dele, ó. Tá? Então esse código é aquele código que você vai colocar lá no seu home broker, lá na corretora, para comprar esse fundo. Esse fundo, pessoal, lá em novembro do ano passado,
uma cota dele estava custando R$ 118,18. Então, o que nós verificamos aqui? Nós verificamos uma boa alta nesse ativo. Dá uma olhada, pessoal. Aqui embaixo ele estava na casa dos R$100. 99 já foi a 118. Então, ele estava numa tendência de alta. Olha onde esse ativo bateu com a crise da Covid-19, pessoal. Ele saiu lá do 118, ele veio bater aqui ó, no 69,56. Então, a desvalorização foi muito grande. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele sofreu o risco de mercado. Correto? Então, da mesma forma que as ações, as cotas dos fundos de investimento imobiliário, elas também oscilam na Bolsa de Valores. E hoje, como que está? Hoje, dia 13/7 de 2020, ele foi cotado, pessoal, a R$ 104,58 no fechamento. Aliás, R$ 104,75. Então, não voltou no mesmo valor ainda, que era o 118 lá daquele dia do anúncio. E olha o tamanho da queda que foi enfrentada pelo investidor e olha o sofrimento para voltar a subir. Então, pessoal, vocês têm que entender isso. Que da mesma forma que vocês compram uma ação e esperam receber os dividendos dela, por exemplo, se você montar uma carteira de dividendos, você tem que entender que a cotação do ativo financeiro que você tem, por exemplo, Petrobras, Vale, Bradesco, aquela cotação ela vai oscilar no mercado, assim como a cotação do fundo de investimento. Os fundos de investimento imobiliário, as suas cotas, elas são precificadas na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, você comprou lá R$ 118 a cota desse fundo, tá certo? Só que aí o fundo foi bater R$ 70. Você vai estar recebendo aquela sua parte do aluguel dos imóveis durante todos os meses? Vai estar recebendo, desde que não haja inadimplência. Então você imagina, você comprou lá o ativo a 118, né, uma cota do fundo, foi bater 70, e aí numa crise dessas que nós estamos enfrentando, por exemplo, as pessoas não estão conseguindo pagar aluguel, elas entregam o imóvel fica parado, e aí? Você não vai receber todo mês aquela cota do aluguel que você receberia, vai receber menos. Ou talvez não receba nada, dependendo se os imóveis nos quais o fundo de investimento é detentor, se estiverem todos vazios, você não vai conseguir receber nada. Então, é um risco muito grande também. Não se esqueçam do melhor investimento para 2020. O melhor investimento para 2020 é obter conhecimento no canal Riva Caveira. Aqui você vai ter informação de verdade, você não vai ter conversa fiada. Eu vou esclarecer tudo para vocês para que vocês possam entrar no mercado e façam investimentos conscientes. Tá certo? Pessoal, nós estamos tentando estabelecer a ordem no caos. Deixe o seu like. Espero que todos tenham gostado desse vídeo e a gente se vê por aí. Até mais!